Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 12:01, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, uma ótima tarde para você que nos vê em vídeo pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar, sempre uma boa conversa para você que está acompanhando aqui pelo 100.9 da Prever FM. O nosso convidado hoje é o secretário de governo, secretário municipal de governo, não, secretário municipal de gabinete, André Rogério Barbosa. Eu falei, mas quem que é André Rogério Barbosa? Mais conhecido como Curumim. Boa tarde, Curumim, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui para bater um papo na Prever FM. Boa tarde, Júnior. Prazer enorme estar aqui com você novamente e com a Rádio Prever que veio para inovar a comunicação em Botucatu. Para mim é uma honra e um orgulho fazer parte aqui de um quadro bacana igual os seus e revê-lo também, né? Eu brinquei, né? André Rogério Barbosa, mas quase ninguém conhece como André Rogério Barbosa. Desde quando você carrega o apelido de Curumim? Que virou nome, né? Poxa, isso, olha, eu devia ter uns 10 anos de idade, hoje eu tô com 45. E minha mãe, quando era muito criança, muito novinho, minha mãe, cabeleireiro era coisa de luxo, né? Então era a mãe da gente que fazia os cortes e fazia o cortinho tigelinha. Aí eu estudava lá na escola de Rubião, na João Queiroz Marques, ia pra escola, o amiguinho já começou aquele apelidinho. Certo que eu também sou descendente indígena, mas eu até brinco que eu sou um índio urbanizado. Porque índio careca é difícil, eu tô meio pouco telhado aqui, mas o apelido começou quando era novinho, daí um amigo, e eu sou sincero de dizer que não gostava muito, hoje se abusar eu incorporo até no nome. Vai. Bom, daqui a pouco a gente vai contar a história, falar sobre a política de Botucatu, falar sobre Rubião Júnior, aqui no Radar da Prever FM, você continua sintonizado em 100.9. Prever FM. 12:08, nosso convidado hoje é o Curumim, que é vereador aqui em Botucatu, ou melhor, entrou na política eletiva em 2008, né, Curumim? Na eleição de 2008, né? 2008. E desde então disputou todas as eleições. Isso, já estamos no 5º mandato. Graças a Deus e graças à população que acreditou no nosso trabalho todos esses anos, estamos aí aproximando os 20 anos de vida pública, aproximadamente. Você entrou na vida pública representando o distrito de Rubião Júnior, né? Como é que foi esse começo? Por que você decidiu entrar na vida pública e na vida eletiva? Na verdade, lá em 2007, 6 para 7, o Dimas, que foi vereador por 2 mandatos e tal, ele estava encerrando a carreira dele naquele momento e me passando que não seria mais candidato. Daí, em várias conversas, definiu-se que nós precisávamos ter algum candidato representando o distrito de Rubião Júnior. Eu, como moro lá até hoje e a gente é do distrito, ele nos convidou a participar da primeira eleição, mas sem muita pretensão também, porque é muito difícil. Se existe uma eleição complicada, a eleição do cargo eletivo de vereador, porque é uma disputa muito próxima do eleitor. O eleitor tem no mínimo 5, 6 candidatos que são conhecidos dele, ele vai ter que definir o voto dele para um. Então é uma eleição muito complicada, não que as outras não sejam, mas eu acho que é uma das mais. E daí, a partir daí, eu trabalhava no posto de gasolina como frentista, e inclusive você passava lá muitas vezes de manhãzinha, lá de madrugadinha. De madrugadinha tomar o seu café, e nós nos encontrávamos lá em meados de 2008. E daí partimos para a eleição, sem muita pretensão. Tivemos uma votação expressiva no colégio eleitoral de Rubião. Lembro até hoje, 645 votos, e tive em Botucatu, no geral, 626, totalizando 1.271 votos. Então foi a primeira eleição, foi o 5º vereador eleito na época, e para mim foi uma surpresa muito positiva. Até então, e brinco e sem demérito nenhum, quando eu ingressei na Câmara em 2009, eu não sabia nem fazer requerimento. Então até meado de março de 2009, quem me ajudava muito era o Dimas, e ele que me conduzia nessa parte burocrática. Depois, lógico, que a gente vai assimilando as situações, as demandas, e graças a Deus nós conseguimos ter uma trajetória aí com muito pé no chão e muito aprendizado. Acho que é uma riqueza enorme essa vivência no Poder Legislativo, e para mim só tenho gratidão de tudo que a gente aprendeu e vem aprendendo durante todos esses anos. Aquela eleição de 2008 em que o João Cury é eleito prefeito de Botucatu,
ela é um momento decisivo na atual história de Botucatu, porque ela rompe com tudo aquilo que a gente estava acostumado, né? Foi uma ruptura daquele modelo que aqui não é nenhuma crítica. Eu acho que o IELO teve uma importância muito grande pelo que Botucatu necessitava na época, nos 8 anos em que ele foi prefeito. Mas é uma ruptura, quando é uma administração totalmente diferente quando entra o João Cury, né? Até por isso foi uma eleição acirrada, tensa nos bastidores, né? Você lembra bem daquilo ou não? Lembro, e era uma eleição que foi um marco, um divisor de águas, aquilo que você muito bem colocou, era um modelo, uma modelagem eleitoral, e a população, e a gente não é o Curumim que está dizendo isso, as pesquisas dizem isso, o eleitor, ele, para ter uma mudança muito radical na administração, ele tem que estar muito convicto disso, porque ele tem também o temor de fazer uma mudança administrativa no município, no estado e na União, que isso venha prejudicar o dia a dia dele. Então ele tem um pouco medo da mudança de 0 a 100. E naquele momento, em 2008, o eleitor preferiu essa mudança de modelo de gestão, e foi uma surpresa para todo mundo. O João, quando começou a eleição dele, como nós éramos da chapa do mesmo partido da majoritária de vereador, tinha 4% de aprovação. Ele era o último colocado nas pesquisas. Era o último, e ele foi angariando e conquistando esse espaço, e tinha uma missão muito difícil, que vinha de uma administração muito pé no chão, que era a administração do ex-prefeito Mário IELO, e ele foi muito inovador por aquele momento, teve sucesso na sua reeleição, trouxe o Pardini para a sucessão dele, e até hoje estamos na mesma sequência, não continuidade, mas na mesma sequência dessas administrações que foram um modelo aprovado pela população. Interessante aquela eleição de 2008, porque você tinha uma pesquisa que indicava uma popularidade muito grande do IELO, que era o prefeito cessante, né? Ele tinha um índice de 80% de aprovação, foi reeleito com 74% em 2004, e mesmo deixando os 8 anos, ele tinha uma aprovação muito grande, mas ele não conseguiu transferir isso, né? Não conseguiu, e isso é um recado enorme pros gestores, que eles têm que tomar muito cuidado também, aquele papo de que a gente elege até um poste, é um pouco mito isso, né? Porque tem que ter essa passagem de bastão, e hoje a mídia, a imprensa, ela contribui muito com isso, que é para conhecer também o histórico de quem tá postulando ali. Não é porque o Curumim tem um percentual de aprovação que ele pode indicar qualquer pessoa que não tenha um histórico de vida pública ou de uma vida transparente, de construção familiar e tal, que a população com certeza não vai aprovar. E também na época, eu lembro muito bem que as decisões foram muito favoráveis ao João, as decisões de escolha, que às vezes você como governo está muito bem aprovado, mas na hora de indicar o seu sucessor tem muita rejeição. Então tem que tomar muito cuidado com isso, que isso reflete na eleição, e todo esse contexto aí favoreceu para o João ter o sucesso na eleição dele. Todas as composições, não estou dizendo que foram mal feitas ou de forma diferente, mas as decisões de escolha dos candidatos que concorreram com o João naquele momento favoreceu muito mais ao João, que era uma pessoa jovem, que estava vindo com baita proposta, um carisma que não tem tamanho. Então tudo isso favoreceu aquele momento, e nos favoreceu também na chapa de vereador, porque eu mesmo era uma pessoa desconhecida, e nós tivemos sucesso numa primeira eleição. Coisa mais difícil que tem no mundo é você conseguir ter êxito já de cara no primeiro momento que você se coloca ali à disposição do eleitor nas urnas. Você trabalhou muito próximo com o João, só que você ficava no legislativo, e trabalhou muito mais próximo do Pardini, né? Que você ficou como secretário ali nos 8 anos de governo dele. Dá para diferenciar? Diferenciar, acredito que sim, porque os dois são completamente diferentes, né? Mas dá para elencar a característica de cada um? E por que a população se apaixonou tanto pelo Pardini, mais até do que pelo João, pelo que a gente sente nas ruas? Eu acho que o modelo dos dois, eu tive esse privilégio, fiquei claro que os 8 anos na Câmara, fui presidente da Câmara 2 vezes lá no governo do João, contribuí
dentro do legislativo, e com o Pardini a gente foi convidado, fizemos praticamente os 8 anos no executivo. Mas assim, olhando os dois muito próximos, que a gente tem uma relação até hoje muito próxima, é modelo totalmente diferente de gestão. Vamos colocar o ponto de o Pardini é uma pessoa extremamente carinhosa também, mas ele tem um modelo dele de expressar esse carinho. O João já é aquele cara mais, como se diz, mais espontâneo, mais aberto, enfim. Mas e o modelo de gestão de cidade, no final das contas, eles são muito próximos no quesito do quê? É que eu, olhando de dentro, até ficava prestando atenção um pouco, que parece que seria uma disputa para ver quem seria um melhor que o outro. E quem ganhou com isso foi a cidade de Botucatu, porque a gente via esse interesse. O João foi um ótimo prefeito, preciso ser ainda melhor. E isso teve um contexto para a cidade de Botucatu num avanço gigantesco. O Pardini nas suas determinações, o João também, que o João pegou uma transição que ele tinha a obrigação de mostrar uma modelagem nova. E o Pardini, na hora que ele pega esse bastão do João, o João também tinha uma porcentagem de aprovação muito grande. Ele também tinha que apresentar. E tudo isso aconteceram, parte de construção de conjuntos habitacionais, infraestrutura da cidade. Muitas coisas aconteceram. O Pardini teve a dificuldade importante, que foi a época das chuvas, a época da pandemia, que ele teve uma desenvoltura pela capacidade dele de administração e de gestão muito positiva, claro que também compartilhando essas etapas vencidas a todos os secretários da época, que todo mundo teve a sua participação, mas o Pardinão ali como o gestor da pasta praticamente, e hoje é uma memória que tem na cabeça das pessoas, que o Pardini praticamente reconstruiu a cidade num momento tão difícil. Hoje, se você fizer qualquer pesquisa de 10 itens, pode ter certeza que a pandemia e a reconstrução da cidade são 2 itens que marcaram o governo do Pardini. E o João também teve as suas marcas, por exemplo, quebrou barreiras de trazer poupa-tempo para a cidade de Botucatu, investimento nas áreas de infraestrutura, continuidade praticamente ele que entregou a ligação entre o Jardim Paraíso ao setor leste da cidade. Então, cada um teve sua contribuição, e Botucatu nos últimos anos só vem ganhando com isso, e hoje com o nosso prefeito Fábio Leite também, que foi secretário junto comigo também, tá nessa toada, e quem ganha no final das contas é toda a população. Isso que eu ia falar, isso só subiu o sarrafo pro Fábio, né? Sem dúvida. E eu falo, brincando com ele diariamente, falo assim, não sofra, porque a régua de Botucatu é muito alta. Então a cobrança, isso é bom. Qualquer um que tivesse nessa cadeira posicionada de candidato ou prefeito em exercício ia passar por esse crivo. Então a régua de Botucatu, ela é alta, isso é bom, positivo, que dá mais energia pra gente trabalhar e entregar cada vez mais. Isso ele tem em mente, é um cara totalmente entregue à vida pública, ele trabalha 24 horas aí para poder e eu brinco ainda que ele não sofra com os 94% de aprovação do Pardini. Não precisa bater nenhuma meta, é só manter o nível e alto nível do desenvolvimento da cidade de Botucatu. O Curumim, no comecinho, quando começa o segundo governo do Pardini, dá-se largada a um espaço que ficaria vago, né? Num vácuo. E daí você tem vários candidatos, ou candidatos a preencher aquele espaço, né? Você era um deles, né? Você e Fábio concorreram num determinado momento. Chegou no finalzinho ali no funil, o Fábio foi com o Rodrigo Taborda, que é uma figura que surgiu depois. O que te fez ficar no governo, Fábio? Porque outras pessoas que, entre aspas, concorreram para pegar esse mesmo espaço não ficaram. O que te fez ficar? Na realidade foi uma composição de vários fatores, e bem rapidinho eu já explico um ou dois principais que ocorreram. Eu sempre deixei meu nome à disposição para qualquer tipo de posição, mas a minha vaidade, ela tem um limite de se propor nessa posição. Não que a gente está se desmerecendo ou não na qualidade de poder concorrer à cadeira de prefeito, de forma alguma. Acho que na época, com 4 mandatos, já tinha uma experiência no legislativo, no executivo, e tenho essa capacidade de poder contribuir também no executivo. Mas eu acho que com o Fábio, tenho certeza, com o Fábio nós se arranhamos 1 milhão de vezes dentro do governo.
como secretário, e não por causa de alcançar a cadeira, que a gente tinha e tem opiniões muitas das vezes divergentes, mas enfim, no final das contas a gente segue no mesmo caminho. Eu, no momento que começou a ficar muito turbulento, eu acho que é a primeira vez até que eu tô contando isso, Júnior, ficou turbulento porque tinha dentro do próprio grupo do Pardini, tinha o Queco, que era candidato, daí tinha o Fábio, tinha o Taborda, quando surgiu o meu nome, enfim. Eu, nesse primeiro momento, eu tirei um pouco o pé de circulação. Falei assim, eu vou respirar. Já estava no momento que praticamente eu não ia nem concorrer à reeleição de candidatura a vereador. Falei, o que eu puder contribuir, eu contribuo aqui nos bastidores e ponto final. Chegou um determinado dia, o Pardini e o Fábio foram até a minha casa. Eu falei, precisamos de você na campanha. Eu falei assim, mas eu não sei o que eu vou contribuir. Se vocês vieram aqui, a conversa foi nesse nível. Se vocês vieram aqui, os dois, não se preocupe, porque eu não vou embarcar na campanha do Queco. Se a preocupação for essa, fique tranquila, eu vou ficar na minha, só respirar, que eu falo sempre, mas não vou atrapalhar de forma alguma. Ele falou, não, precisamos que você venha ajudar, tal, enfim, conversa demorada, mas boa. No final eu falei assim, Fábio, eu ajudo, mas sem compromisso nenhum de falar assim, eu ajudo, mas eu quero tal coisa, ou quero fazer tal coisa. Eu falei, não, vem ajudar a gente na campanha. Eu lembro que ficava só eu e o Fábio naquele escritorinho ali em frente à Justiça Eleitoral ali na Cardoso de Almeida, no início. E eu acho que nos bastidores a gente foi até afunilando mais essa amizade e parceria, que depois que foi feita a junção de tudo, que teve aquela junção do vice-prefeito, que até um determinado momento o vice era depois o Queco veio para compor a chapa única. Isso tudo para mim, Júnior, não é discurso pronto de dizer. Isso aí tudo é a mão de Deus no momento certo lá atrás. De eu ter tirado o pé, que talvez eu poderia ser até convidado a compor a chapa de vice-prefeito e criar essa, vamos dizer, essa vontade de ser o candidato a vice-prefeito. Você ia ser o Sleiman da vez. Exatamente, daí chegaria, não, com todo respeito ao Sleiman, mas talvez isso não cairia bem para mim, então, pro meu íntimo, então para mim foi tudo feito da maneira certa, da maneira, pelo menos no meu caso, e para mim eu fiquei muito feliz em poder sentir, na vida pública é isso, é você sentir que você é importante pro processo. No momento que o Fábio e o Pardini foram na minha casa me convidar para fazer parte desse processo, querendo ou não, você se sente importante e a gente pode contribuir da melhor forma possível, inclusive ainda incumbiram de ser candidato a vereador, tivemos aí a reeleição do 5º mandato e podemos contribuir da melhor forma dentro desse processo. Para quem, quando eu falo o Sleiman da vez, é que o Sleiman, até aos 47 do segundo tempo, era o vice do Fábio. Quando houve a junção com o André Spadaro, o Sleiman não foi nem candidato a vereador daí. Ô Coruminha, agora já são 3 eleições que você se candidata a vereador e vai pra prefeitura. De repente um eleitor do Coruminha vai ficar pé da vida. Eu não voto mais nesse cara, ele é candidato a vereador e vai pra prefeitura. Como é que fica isso? Então, Júnior, e mais uma de primeira mão. Eu já em conversa com o Fábio briga comigo. Eu vou falar aqui, depois ele vai puxar minha orelha. Mas assim, eu no 5º mandato, 20 anos. Ele é bom de briga, hein? Ixi, bom de briga. Aí 5 mandatos e quase 20 anos de vida pública, eu particularmente já em conversa com a família, com um grupo de amigos, eu encerro a vida de urna nessa próxima eleição. E não é discurso pronto, é verdade. Você vai ser candidato pela última vez ou não vai ser candidato? Não vou ser. Não vai ser candidato. A urna eu acho que já me trouxe muita alegria, muita riqueza, mas eu enfrentei muito isso que você está me colocando e não tiro essa razão e essa cobrança do eleitor. Por quê? Porque é verdade, se a pessoa vota na gente é para compor o legislativo e querendo ou não, o suplente ele fica com a vaga da gente e você vai para uma outra posição. Ou qual que foi a minha concepção nesse momento? Onde eu posso ser útil? Se eu puder ser útil nos bastidores, é o que eu estou fazendo na prefeitura do governo do Fábio, que eu ajudo ele dentro do gabinete e não tenho nenhum tipo de contaminação de fazer porque eu preciso me promover para a eleição de 2028. Não preciso mais dessa promoção. Acho que eu sou um cara hoje, graças a Deus, realizado dentro desse processo e naquilo que Deus me permitir
dentro das próximas gestões a gente possa contribuir, vai contribuir de forma dentro dos bastidores, na parte de organização. A urna ela já me trouxe muita felicidade, então vamos ficar quietinho na felicidade e agradecer todo o apoio que os eleitores aplicaram na gente todos esses anos, com todas as dificuldades. Para você se eleger consecutivamente 5 vezes não é fácil. Você teve quantos votos agora em 2024? Tive 1.671, se não me falha a memória. Você é do PSD. PSDB, desculpa. Eu e o Lelo. O Lelo é teu suplente. Não, o Lelo entrou junto comigo no mandato. O Lelo era suplente na outra. E na outra. Essa é o Zé Fernandes, que é o meu suplente. Aí vamos imaginar. Você vai ficar no PSDB ou você vai pro PSD? Eu pretendo encerrar minha parte de urna no PSDB, só se acontecer alguma coisa extraordinária dentro desse processo, mas fiquei lá desde o primeiro mandato até hoje. Eu não vejo motivo nesse momento hoje para poder migrar para outra sigla. Então vamos imaginar que em 2028 o PSD monta um grupo junto com o PSDB, seja PSD ou seja PSDB, o Fábio chega e falou: Curumim, eu preciso se faça aqui um número interessante pra gente ter pra gente conseguir fazer mais cadeiras, né? Se houver um pedido muito clamoroso, vai falar não. É por isso que eu falei que ele ia brigar comigo, ele já brigou outro dia, ele falou assim: para de falar que você não é candidato. Falei: Fábio, eu posso até parar, mas que eu não vou ser, eu não vou. É uma decisão muito própria e particular, então eu vou contribuir, ajudar nessa composição, montar a chapa e tal, mas nesse processo de eu ir pra urna para poder fazer uma cadeira, entre aspas, só para manter um partido ativo, acho que isso já passou dentro desse processo. Isso é uma convicção e é uma decisão muito própria minha, já alinhada. E daí lá em Rubião, quem que vai ser candidato? Então, da tua casinha ali. Essa construção que precisa ser, inclusive eu converso muito, o Dimas é o nosso subprefeito, inclusive estava na reunião agora com ele antes de sair da prefeitura, conversamos muito sobre isso pra gente poder caminhar para não ficar órfão. Eu acho que é um distrito importante, 15 mil habitantes aproximadamente, é importante ter um vereador eleito por lá. A gente sabe que o vereador Japa foi morar em Rubião, mora no Jardim Botucatu, isso é importante, mas Rubião já passou da hora de ter mais do que uma cadeira representativa. Então eu acho que é o Japa momento. Não é rubiaunense, né? Não, tem que ter essa construção com muita sabedoria, não pode ter o umbigo. Porque tem que ser uma construção que, se desaparecer esse nome, ele tem que ser de forma espontânea e que tenha uma aprovação, reiterando o início da nossa conversa aqui, ele tem que ter muito mais aprovação do que rejeição, porque senão nós já entramos apresentando uma proposta nova que já entre perdendo. Então é uma construção que está sendo feita, as conversas, mas não tem nenhuma definição ainda. E na Câmara, você pode analisar perfeitamente a composição atual da Câmara, inclusive com o teu suplente, que é o Zé Fernandes. Nós temos novos vereadores, né? Temos novos nomes ali, o quadro ele não mudou muito na última eleição? Não, foi 50%, 50% ali. Como é que você analisa a Câmara hoje? Acho que uma Câmara muito propositiva, não que as outras não foram. Essa Câmara, e isso é bacana dentro do novo desenho, eu por ter participado já há alguns anos desse processo, essa abertura de diálogo entre o executivo e o legislativo, ela é muito importante. Daí fala assim: mas tem a base do governo, porque tem alguma vantagem, a base do governo tem uma reunião por semana que o prefeito apresenta tudo aquilo que é importante para a cidade, os projetos são encaminhados. E para a abertura de discussão, isso dá para melhorar nisso, melhorar naquilo. Então os vereadores são muito integrados, o executivo com o legislativo, nas discussões das proposituras, para não ir nada de cima para baixo, tá aí, vota e toca o barco. Em outros momentos a gente até viu algumas situações dessas, mas eu acho que o avanço durante todos esses mandatos dos antecessores também, isso foi um crescimento importante. Eu acho que da individualidade, cada vereador tem um nicho que ele trabalha mais que o outro que trabalha menos, mas na coletividade, pensando na cidade de Botucatu, todos os projetos que são apresentados, eles são muito bem discutidos, e os vereadores, isso é um apontamento positivo. Os vereadores hoje, principalmente aqueles de primeiro mandato, eles têm muita curiosidade, isso é importante, curiosidade de perguntar, não tem vergonha de perguntar. Isso aqui eu não conheço, não sei o caminho disso. Você consegue me ajudar nisso aqui? O que eu posso passar de informação para eles dentro dessa humildade de buscar aprender as coisas? Eu vejo muito
com um crescimento muito importante, porque às vezes o camarada ele se elege vereador, principalmente, então o mandato eu sou o cara que eu tenho conhecimento de tudo, eu sei, vou tomar decisão política, vou tomar não sei o quê. E eu vejo nessa legislatura essa humildade por parte dos vereadores, importante eles sentarem. Se eu não conheço nada de determinado assunto, senta, fala, vamos discutir junto, conhecimento, troca de conhecimento. Eu vejo isso com os vereadores novos, isso é muito importante. Nunca a gente pode falar que conhece, né? Não. Tem vereador antigo lá que não conhece nada até hoje. Então, esse ano a gente vai ter eleição para presidência da Câmara. Se alguém vier pedir a tua opinião, se você ali numa reunião com a base, a chamada base, né? O que você vai opinar? Eu acho que essa construção, tomara que venha. Não é opinar de nome. O que você vai opinar? Falar assim, gente, vamos lá, com calma, olha, talvez você possa contribuir com isso, você com aquilo, talvez esse seja o seu momento. Então, é uma construção que tomara que ela venha já consensuada entre os vereadores, essa construção da presidência, porque normalmente a gente tem 2, 3 candidatos à presidência da Câmara, mas o que eu pontuo, aqueles que perguntam para mim hoje, sem colocar nomes, mas o que eu pontuo é a gestão do presidente da Câmara, em experiência da minha. O presidente da Câmara é o representante institucional da MAI. Ele não pode jamais assumir uma cadeira de presidente da Câmara olhando só no umbigo dele e na reeleição dele, porque daí ele prejudica um processo. É isso que eu falo para eles. Na hora que vocês forem definir o nome que vocês forem escolher para ser o representante do legislativo, pensem bastante nisso, porque se você colocar, e principalmente quando o presidente é para os 2 últimos anos, coisa que eu fui, 2011, 2012 e 2015 e 2016. Esse presidente, ele tem que ter um olhar dessa cadeira muito mais ampla para o legislativo, porque ele tem que criar uma bolha de proteção na instituição legislativa. Ele não pode ficar só se autopromovendo ou se autoprotegendo. Ele tem que criar uma bolha para proteção do legislativo, porque é aquilo que eu digo sempre, quando você coloca uma matéria que ela é importante para a cidade e contribui, que é uma matéria de todos os vereadores, isso soma muito. Agora, quando só uma matéria do Curumim senta em cima e fala assim, não for minha, não vai ser de ninguém, isso é péssimo. Então, que esse nome venha a ser consensuado agora na eleição de dezembro, que é a eleição de presidência da Câmara, sempre pensando na proposta desse candidato, de como vai se comportar esse candidato. E eles convivem lá, eles não conhecem o perfil do outro. Então, eu acho que é uma posição que, quando eles me dão essa oportunidade de poder sugerir, sem discutir nome, mas sim da proposta que essa pessoa vai ter. Dessa proposta, dessa pessoa que vai assumir e vai representar bem a instituição do Legislativo Botucatuense, que é uma instituição importantíssima para a cidade. Você pode voltar a hora que você quiser, né? Posso voltar. Você vai voltar? Não tem essa pretensão. Ou depende da oportunidade? Não tem essa pretensão, até porque se eu tomasse uma decisão como essa, ia gerar muita especulação. Primeiro, será que o Curumim vai voltar para querer ser candidato a presidente da Câmara porque ele está pensando em ir para a nova reeleição? Então, para eu não precisar ficar respondendo todas essas insinuações ou essas indagações, eu prefiro só respirar, como eu digo. Quando você observa comportamento, entrevista, declaração, algumas atitudes, você coça a cabeça e fala, meu Deus do céu, que besteira estão fazendo agora, né? Para não falar usar outro termo. Eu, na brincadeira, eu puxo muita orelha deles lá. A maioria que vão no gabinete. Você tem intimidade com quase todos? Tem. A maioria tem intimidade. Então, eu brinco com eles, falo, gente, pelo amor de Deus, vocês estão discutindo por coisa tão pequena dentro do processo, e vocês dão uma publicidade enorme. E isso denigra a imagem do legislativo. Às vezes você discutir uma coisa, não estou dizendo o assunto mais importante ou menos importante, mas às vezes vocês focam em ficar uma semana discutindo determinado assunto que é irrelevante para os 4 cantos da cidade. Então, repensem alguns conceitos, porque às vezes você entra numa briga lá por causa de coisa muito pontual. Repensem nisso. Quando eles me dão essa oportunidade, eu dou aquelas brincadeirinhas, mas com um puxãozinho de orelha, não que a gente tenha algum tipo de conhecimento a mais que eles, mas eu acho que ao longo de tantos tropeços que a gente já tomou, eu acho que a gente aqui nas oportunidades que tem, a gente sugere talvez um caminho menos turbulento do que às vezes eles tomam
algumas decisões. E sem se arranhar. Eu acho que quando tem muita briga interna, isso prejudica muito o caminhar das coisas. E eles estão tendo pelo menos uma convivência que a gente olha um pouco mais de fora, uma convivência amistosa e amigável. Eu acho que isso é de extrema importância. Faz diferença numa eleição quando o presidente ele está no ano de eleição, no ano eleitoral, ele ser presidente? Muito. Faz diferença ser presidente nos 2 últimos anos da legislatura? Muito, e na minha somou muito, mas com esse contexto institucional. Porque abre muitas portas, Júnior, de você participar de muita coisa. Mas você não pode participando com essas portas abertas, você só olhar na sua autopromoção. Você tem que ver um contexto do que? Defender a instituição. Falar, o legislativo está sendo importante para a cidade por causa disso, aprovamos isso. Isso é você defender e prestar conta do trabalho da instituição Câmara Municipal. Agora, no momento que eu chego lá e falo assim, o Curumim só a demanda minha é dessa, eu estou me autopromovendo e usando o cargo de presidente. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E você ganha. Eu ganhei muito fazendo essa defesa da instituição Câmara nos meus 2 mandatos de presidente, e isso somou muito para minha reeleição. Pra você ter uma base, em 2012 eu tive quase 2.000 votos. Em 2016, que foi na eleição do Pardini, repeti a mesma votação. Então isso soma muito, porque se a presidência, aquilo que eu digo, ela te eleva, e também se você não tiver uma boa performance, também ela te derruba dentro do processo eleitoral. Se não for o representante de que as pessoas te respeitem como representante do poder legislativo, as entidades, enfim, todas as esferas, isso depõe contra você também, se você não tiver esse nível de entendimento. Eu acho que isso é importante. Fábio vai para a reeleição? Se Deus quiser, tem que trabalhar bastante. Eu acho que é um momento de você não se contaminar. Já se fala nisso ou não? Não, eu acho que não agora, ele, mas não, acho que se fala muito em trabalho. Eu defendo muito, até tirando o nome do Fábio do contexto, mas eu defendo muito, Júnior, a linha do que aquele que tem o mandato, enquanto não se mude a regra geral, que aumente, seja um mandato só, aumente os anos, tal. Eu respeito muito a reeleição de quem tá. Não estou dizendo para a oposição respeitar, mas quem tá, por exemplo, do mesmo grupo, eu acho que a reeleição é um direito da pessoa que tá. Então eu acho que é um direito que o Fábio teria. Claro que se ele chegar lá na frente e falar que não quer, uma decisão muito própria dele, mas eu acho que é um direito que ele teria de ir para a reeleição, até ter essa oportunidade de poder ter mais 4 anos de trabalho, mas sem contaminar o que está acontecendo, que tudo é uma entrega. Se você não tiver resultado também, você não vai colher frutos lá na frente. Você acha que é um alinhamento muito grande para que a chapa se repita ou não? Se dependesse de mim, eu assinaria embaixo. Mas não depende só de você. Não, e o que você ouve, o que depende dos outros? E depende de um processo. Uma eleição, por mais que a gente fale que uma eleição não depende da outra, depende muito. A eleição intermediária de deputado, ela tem muito significativo para a eleição municipal. Então tudo é uma composição. Nós temos aí 2 pré-candidatos a deputado, que é o Pardini estadual e o João pré-candidato federal. Desse processo agora em outubro, isso também tem, lógico, um peso lá nas decisões na mesa de 2028, mas a mesma defesa que eu faço do direito da reeleição do que tá, eu também respeito a reeleição também do que tá de vice, entendeu? Porque senão vira uma indisposição desnecessária do meu ponto de vista. Claro que pesando todos os contextos e todos os interesses, entre aspas, no bom sentido, dos agentes políticos eleitos aí na eleição agora de outubro de 26. 12:40, vamos a um rápido intervalo, rápido break, daqui a pouco a gente volta com mais Radar aqui na Prever FM. 12:41, voltamos com o Radar, sempre uma conversa boa para você que está acompanhando aqui pelo 100.9 da Prever FM, recebendo hoje o secretário de gabinete Curumim. O que faz um secretário de gabinete? Ou é secretário de governo? Qual que é a nomenclatura hoje? Bom, a nomenclatura hoje é secretário de gabinete, mas o que difere do que você fazia antes? Na verdade, eu fui, na época do Pardini, secretário de Comunicação e Participação Popular. Comecei com participação popular
e depois o Fábio me convidou para ser secretário. Hoje a minha nomenclatura é secretário do prefeito, que na realidade é o chefe de gabinete. O secretário do prefeito na realidade é a Sabrina, que toma conta de toda a parte de agenda do prefeito e tal. Eu sou o secretário do prefeito. Esse secretário do prefeito, ele praticamente organiza o gabinete do prefeito junto às demais secretarias. Ele é o braço ali, além de ser o atendimento da população direta, as demandas que chegam até o gabinete, ele também organiza as temáticas de cada secretaria. Por exemplo, se tem alguma demanda direta que o prefeito precisa determinar para alguma secretaria, ele nos utiliza para que eu seja o condutor dessas demandas do gabinete do prefeito. E fora os canais que a população também demandam o prefeito, o gabinete, e a gente também toma a frente dessas posições. Eu sou o cara, tipo ali o secretário que os outros secretários não gostam muito. Você é um para-raio. Exatamente, mas é uma posição nobre, cara, muito bacana ali no gabinete, você ficar nos bastidores. Até brinquei com você que fazia tempo que eu não participava em nenhum programa, porque você fica ali praticamente, você é o meio de campo de futebol, é o cara que não aparece com nada, mas ele precisa estar ali para proteger e... Quando você fala que eu sou o secretário que os secretários não gostam, então tem secretário que não gosta de você. Não é não gostar no sentido, às vezes não gosta de uma cobrança. Quem gosta de uma cobrança mais efetiva? E eu faço esse papel. Às vezes tem aquela cobrança de alguma coisa que não caminhou, eu tenho esse papel de ser o cara do prefeito ali que cobre agilidade nos processos. Mas tem secretário ou secretário que torce o nariz de repente numa discussão que você tem com eles? Porque você tem que ter muito cuidado na cobrança também, e eu me policio muito com isso, porque eu tô no mesmo padrão dos secretários, nós estamos na mesma hierarquia, vamos dizer assim, então tem que ter um respeito mútuo, porque senão você ultrapassa essa linha, esse limite, é muito perigoso. E aquilo que eu sempre tomo muito cuidado, que às vezes as vaidades dos cargos, elas contaminam as decisões e as coisas que tem que dar andamento e encaminhamento na cidade. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes o prefeito passa uma missão pra gente, a gente fica se achando que é o secretário dos secretários. Não tem nada disso, nós estamos tudo no mesmo patamar, e é o que eu uso em todas as reuniões duras que a gente fala, gente, nós estamos tudo no mesmo barco, nós estamos com problema aqui, nós precisamos achar o encaminhamento para resolver esses problemas. Então, todo mundo tá igual ali, não é você passar a bola e falar, posso ficar tranquilo e vou dormir em paz que você vai resolver. Tem reunião semanal dos secretários, né? Mensal. Uma vez por mês. Pau come ou não? Não. Chinela canta? Não, o governo é amistoso, o prefeito conduz as coisas que precisam ter mais agilidade, as pessoas que precisam avançar. É uma reunião importante para os secretários ali também ter uma interação, não que a gente não tenha permanentemente, mas a gente também se serve lá, não só de cobrança, mas também como um amparo para as demais secretarias que tem umas coisas burocráticas que precisa que o gabinete se manifeste para ajudá-los. E eu também me coloco nessa posição para poder contribuir com as demais secretarias. E sempre buscando um aprender com o outro, porque não adianta nada a gente se achar que sabe de tudo e conhece tudo. Então, a gente vai ali no dia a dia se ajudando e para levar um resultado positivo. A Sabrina tá escutando a gente ou não, será? A Sabrina deve estar, eu acho que deve estar, que ela tá voltando pro gabinete. Você citou, né? Eu convidei uma vez a Sabrina para dar entrevista, que ela não levou muito a sério o convite, porque história não deve faltar ali, né? E quem manda em tudo, Júnior, é a Sabrina. Não adianta a gente achar que tá no comando, é ela que coordena todo mundo ali. Ó, tem mensagem chegando para você aqui. Corumim, pessoa que norteia as pessoas. Eu mesma tenho experiência de orientações e caminhos. Sempre me atende bem, de humildade tamanha. Grande abraço a Fabiana, do Grupo de Escoteiros do Ar. Um beijo, Fabiana, sempre parceira nossa. O Reinaldo mandando uma pergunta aqui, a gente já abordou esse tema, se você vai apoiar um candidato a vereador que também trabalha por Rubião, a gente já falou no bloco anterior, né? Ô Corumim, você trabalhou quanto tempo no posto de combustível lá? 5 anos e 3 meses, exatamente. Sempre de madrugada? Sempre de madrugada, das 22 às 7 da manhã. E não podia folgar nunca, nem de sexta nem de sábado. Eu passava lá, né? Quando eu trabalhava na Criativa, isso há muito tempo atrás. Lá na Dante ainda. Eu trabalhei muito lá na Dante há muito tempo atrás.
E eu passava, o fato que eu vou citar é muito tempo atrás, eu passava ali na conveniência, no posto, no finalzinho da Vital Brasil, e o Curumim tava lá. Você fazia uma dupla ali, né? Você ficava no caixa, corria para abastecer carro, pegava o café lá e eu passava 4:30 da manhã e o Curumim tava lá. Daí no fim de semana eu voltava da balada, o Curumim tava lá também. Não, foi bacana, um aprendizado, tive muita amizade foi construída ali no posto de gasolina, e um dos sucessos na primeira eleição minha foi a relação que eu tive no posto de gasolina. Muitos amigos que são meus amigos até hoje, nós conhecemos lá, tanto da Polícia Militar, que são amigos pessoais, os meninos, filho do Milton Bosco, são meus amigos que na época viviam lá comigo no posto, Marcelão, e tem uma leva de amizades que foram construídas ali. Você via de tudo ali, né? Não, tinha de tudo. A madrugada, poucos conhecem a madrugada. Qual que foi o caso mais bizarro que você viu ali? Eu acho que o mais bizarro de todos mesmo, historicamente, foi o dia que eu fui assaltado. O dia que eu fui assaltado com o cara sem arma, com a mão debaixo da camisa. Teve isso, E eu fiquei depois que o cara com o dedo embaixo da camisa, só que eu não vou adivinhar. Aí ele assaltou, tudo foi embora. Aí eu trabalhava com outro rapaz, aí tinha as filmagens, né? Aí o cara foi embora, depois de 10, 15 minutos eu tava com a mãozinha levantada. Eu acho que o choque foi tanto que não abaixava a mão. Aí chegou a viatura e falou: o senhor pode abaixar a mão. Tava com a mão levantada e o cara tinha ido embora. O cara te assaltou com o dedo. Assaltou com o dedo. Era sozinho? Sozinho, e era corajoso, depois. Menino, hein? E depois eles prenderam que esse meliante aí, ele tava fazendo assalto em farmácia também na época. Tudo com o dedo? Tudo com o dedo. Que brincadeira. Aí depois eu fui descobrir que era com o dedo, até então tava meio. Ele foi com o rosto aberto ou não? Não, capacete. Foi com o capacete e só a viseira aberta e o dedo debaixo da camisa, mas eu sabia que era dedo, né? Pensou assim, um dia ele chega e falou: Curumim, te assaltei com o dedo. Sou eu. E levou. Tô regenerado hoje. Encontrei o caminho de Jesus. E assaltou mesmo. E lá no posto teve histórico já de ter conflito com a polícia, ter bandido ter sido morto. Não era bom o ambiente lá. E eu entrei na sequência que teve esse ocorrido lá. Então a gente ficava com medo, porque praticamente ficava sozinho à noite lá. Mas graças a Deus de assalto só foi esse só e. Que mais que você viu de coisa estranha lá? Lá era um lugar maluco, cara. Tinha gente, não vou citar nome, mas tinha gente da alta sociedade da cidade que ia lá pra abastecer. Dava calote? E tinha muito golpe do cartão não tá passando. Não tinha Pix, não tinha nada dessas coisas modernas. De nome? De nome, de grana, de carrão e tal. Você fala fora do ar ou não? Depois te conta. Aí ia lá, abastecia, completava o tanque. Como que você vai questionar? O cara chegar com um carrão de 100 pau lá, enche o tanque, na hora de passar o cartão, nada. Mas é só a maquininha que tá com problema. Já teve que tirar combustível de carro. Teve isso, Porque o prejuízo era da gente. Mas como é que tirava o combustível do carro? Aí tinha os macetinhos dos carros mais moderninhos, tinha tirar o ar, e dava trabalho. Tinha um elevador lá. Mas pra você não perder, porque você perdia, descontava do salário da gente. E gente chupeta? Chacoalhada no álcool? Tinha bastante. Esse tinha controlado. Aí tivemos uma época que tinha problema de som alto, os vizinhos vinham reclamar. Vixe, era ali à noite, era uma. Eu me lembro uma vez, eu tava indo trabalhar, e era umas 4:30, 5 horas mais ou menos. Eu nem lembro se era você, se era o Manuel que tava lá, com o Manuel de Rubião também. Manuel entrava de manhãzinha. E tinha um carro, era um Fiat Uno. E os moleques em cima do carro surfando no teto do Fiat Uno. Eu falei: rapaz, o nível dessa molecada aí tá brabo hoje, hein? Já teve um ex-vereador, que eu não posso falar não, capotou o carro. Ali? Bem na curvinha, foi lá ajudar. Ex-vereador? Ele não é vereador hoje? Não é. Ele foi em que ano? Foi junto com você? Não, bem antes. Não foi comigo. Mas tava chapado? Tava bem. Bem coalhado. Tava bem espoleta, hein? Ali teve fada. O dia que assaltaram, estouraram a delegacia lá, os ladrões vieram contramão ali 2008. E pegar isso. Na madrugada eu não tava entendendo nada, porque escutava muito distante os barulhos da explosão. Você escutou o barulho de lá? Daqui a pouco veio uma S10 cabine dupla, o cara desceu na contramão, onde faz aquela que a Vital Brasil sobe. Ele veio na contramão lá pela Brasil Japão, daí chegou ali, encaixou quase capotou ainda, sabe? Caiu os negocinhos.
mas não dava pra saber o que era. Dali onde você tava em linha reta, daria uns 300 metros, mas é que não era em linha reta, né? Abaixado. Tinha ali. E acidente ali você viu bastante além desse vereador que capotou. Esse, bater na árvore, tem uma arvorinha bem no meio da avenida ali, direto tinha as ocorrências. Cara, onde mais você trabalhou quando veio? Noitadas. Eu comecei com 13 anos trabalhando no Xerox da Unesp, né? 13 anos de idade, antigamente podia, né? Bem... devia ser simples também, não, né? Simples, era. Daí em frente o campo. Imagina a quantidade de gente. Campo de futebol lá tinha o Xerox, e a gente trabalhava, conheci muitos amigos, são amigos meus até hoje. Comecei lá, aí foi até dos 13 aos 16 anos, o Dimas me convidou pra trabalhar com ele, que ele era vereador, não tinha quem fizesse a parte burocrática pra ele, documentação, enfim, eu comecei a fazer esse trabalho pro Dimas lá em Rubião, parte de requerimento e tal, porque ele era funcionário da Unesp, hoje ele é aposentado, mas eu fazia esse trabalho, trabalhei dos 16 até eu entrei no posto, eu devia ter 20 alguma coisa, daí eu entrei no posto, fiquei mais 5, aí na Câmara eu ingressei tinha 27. Você mora em Rubião ainda? Moro em Rubião. Rua Carlos Dalacqua 553. Qual que é o bairro lá? Lá na realidade, tem uma rua só que separa o Vila Nova Esperança, que é colada com o Caimã. É uma rua que separa. Eu moro na divisa ali. Quem é mais novo aqui em Botucatu fala assim: onde você mora? Eu moro lá no bairro de no bairro de Rubião. Acho que Rubião é bairro, não. Rubião é um distrito. É o distrito, é grande. Rubião é um distrito maior que muitos municípios e tem vários bairros lá. Quando que o Rubião vai pedir a independência de Botucatu? Hoje viraram grandes avenidas. No passado teve mesmo essa discussão. Você crescia escutando isso ou não? Puxa vida. Hoje virou grandes avenidas e hoje a criação de novos municípios na questão federativa, ela tem um custo muito alto. Né? E na realidade um fica à mercê do outro. A gente vê os municípios menores como sofrem em repasse, porque praticamente eles sobrevivem de FPM. Então a gente vê essa dificuldade, lógico que num conceito que para a população ela não tem obrigação de entender esses procedimentos, que seria na cabeça delas falar, se criou uma cidade Rubião Júnior, tudo vai melhorar, mas a estrutura administrativa é muito onerosa para os municípios hoje. E muita gente acha que Rubião Júnior, e também ninguém tem a obrigação de saber, que Rubião Júnior é a Unesp, a Bento Lopes e a Igrejinha. E é muito maior que isso, né? Muito maior, Rubião. Eu cheguei em Rubião em 1989 para 90. E eu fui morar no Jardim Botucatu. Lá não tem um campo de futebol, 2 ruas para baixo. Você tem uma base do Jardim Botucatu, tinha 5 casas, a nossa é mais 4 vizinhos. Era tudo onde é o Tuco hoje. Isso, tudo aquele mundaréu de terra, que era a linha do trem, os trens se movimentavam, aquele trem elétrico e tal. Era criança, subia lá no morro, soltar pipa e ficava vendo o trem lá. Então cresceu muito, avançou muito. Hoje Jardim Botucatu é outra cidade. Daí o Vida Nova agora 1 e 2, que cresceram ainda mais. Rubião é outra realidade. E o que falta melhorar ali? Tem muita coisa para se fazer ainda, né? Tem muita coisa foi feita. Eu acho que a parte que foi vencida, se não 100%, mas quase 100%, foi a parte de infraestrutura. Asfalto, que era muita rua de terra, mas só que com esse crescimento, o que vem as demandas? Unidades de saúde, já está sendo feita o reforço lá no Vida Nova, vai ter uma nova licitação para a nova empresa fazer a construção da unidade de saúde. Mais creche, mais escola, porque se amplia o leque, a densidade demográfica, você precisa oferecer esses equipamentos. E áreas de lazer foram construídas bastante, mas ainda cabem alguns espaços ainda. Eu acho que essas são as demandas novas, é aquilo que eu digo. Quando você não tem asfalto, a população reclama por causa do asfalto. Daí chegou o asfalto, que é legítimo. Chegou o asfalto, ela reclama porque precisa de um redutor de velocidade, que o cara tá correndo demais. Ou queimou uma lâmpada. São os serviços públicos que hoje Rubião, ele se caracteriza como as outras demandas de outros bairros das cidades que já tinham esse avanço lá para trás. E a igreja? A igreja precisa de uma ajuda ali do poder público, né? Isso, tem que fazer. O entorno no morro ali. Tem que fazer jus aqui, e as pessoas, é bom até você ter citado, eu vou citar vou pegar dois fatos que as pessoas reclamam muito. Ali no pé do morro, depois eu entro na parte estrutural, no pé do morro as pessoas reclamam que não tem manutenção, mas lá não pode nem ser roçado, você tem uma base, só para dar publicidade a esse assunto, que lá tem uma determinada planta catalogada pela universidade, que ela não pode ter nenhum tipo de maquinário
fazendo a limpeza. Tô dizendo ali do pé do morro, tem a parte da festa, o pé do morro. E a parte de cima, inclusive foram feitas algumas matérias lá, realmente tava bem degradada. Agora tem que fazer jus a importância que o padre Cônego Alberto fez um belíssimo trabalho lá de recuperação, tá finalizando a parte da gruta. Até convido as pessoas a ir lá em loco e fazer uma visita. A prefeitura entrou com a parceria de fazer a parte de concreto ali perto da gruta, a parte da escadaria. O nosso pessoal da subprefeitura, e tem um grupo, queria aqui também fazer jus a esse grupo, que é o NACO, da antiga Reciplan, o dos Borgato, tem nos ajudado muito lá, o Dimas, o Zé Roberto Butignoli, essa equipe, o próprio Zé Roberto Butignoli, manda um abraço pra ele. Essa equipe tá muito engajada. O pai da Priscilinha e da Gisele. Isso, não parece, mas eles estão lá nos bastidores ajudando muito, porque tem um carinho e tem um clamor muito grande. Para as pessoas que não sabem, a igrejinha, o Morro de Rubião lá, ela tem, se a pessoa fica lá meia horinha com o carro estacionado, ela vê o tanto de visitação. Tem muito. Que é gigantesca. Então é o principal postal de Botucatu, junto com a catedral, né? É importante. E o padre também deu uma revitalizada, pintou a parte da igreja. Então já mudou. Tem coisa ainda para fazer, mas já mudou muito aquela realidade que anterior foi mostrada lá. Curumim, nosso tempo acabou. Obrigado pela visita, pelo bate-papo aqui. Eu que agradeço, Júnior, mais uma vez, ser um irmão de longa data, desde a época dos cafezinhos do Posto de Gasolina. Eu só não dava trabalho, eu não chegava manguaçado e nem dava calote lá. Não, ia trabalhar. Metia vintão de gasola ali no cartão de crédito, passava. Ia trabalhar, e bacana é isso, a gente reviver história com os amigos, histórias que a gente passou, perrengues em todos esses períodos, mas a gente tem a gratidão de poder continuar convivendo e poder contar um pouquinho da vida da gente, da história da gente, e dizer que eu só tenho gratidão pela cidade de Botucatu, pelos amigos que eu conquistei, e dizer que enquanto a gente tiver energia para poder contribuir de alguma forma, o Curumim vai estar à disposição para lutar junto. A Paula mandou aqui: boa tarde a todos, tudo bem? Meu nome é Paula. Eu não sei, ela falou, não sei se ela trabalhou, ela falou, trabalho com o Curumim no posto, acho que ela trabalhou, né? Paula Brasil deve ser. Uma pessoa maravilhosa, saudades da turminha, Michele, Fernando, Grazi, Manuel, Antônio, Claudinha, Vanessa, beijo a todos. Um beijo pra todo mundo, a Paulinha trabalha hoje, se não me engano, ela ainda tá lá na Prodive. Legal. A Paulinha, um beijão, Paula, todos os amigos que, sem dúvida alguma, se não fosse vocês que acreditassem já na gente, nas brincadeiras daquela época, porque a gente não tinha vivenciado nada da vida pública, a gente não estava aqui hoje podendo contar um pouquinho das histórias da gente, e continuamos à inteira disposição. Até 2028 temos um mandato para cumprir, ajudar o prefeito a contribuir para a cidade de Botucatu, o prefeito Fábio Leite, nosso vice André, e vamos junto nessa toada, trabalhar. Eu acho que nunca é demais para ninguém. Todo mundo tem a sua energia, a sua contribuição para nossa querida Botucatu.